Eu vou falar pra vocês que eu não sou muito fã de caixa de som, porque eu geralmente prefiro fones, tanto que tem uma playlist completa sobre apenas fones aqui no canal. Mas quando eu vou comprar uma caixa de som, seja para emergência ou simplesmente para de vez em raramente eu escutar um som um pouquinho mais alto, eu quero ter uma qualidade de som que seja muito boa, e procurando isso eu acabei encontrando essa caixa de som da Kinup. Mas, afinal de contas, você que está pretendendo comprar ela também deve estar se perguntando: será que é boa? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou estar mostrando para vocês se essa caixa realmente vai valer a pena, já que não tem tantos vídeos assim pela internet e também ela tem umas configurações que são até interessantes dado o seu valor. Por isso, não se esqueça de aumentar o botão de volume aqui no botão de inscrição, de ativar o botão de sininho para que o volume funcione corretamente e assim você receber mais vezes que tem o objetivo de te ajudar como esse, de comprar pelos links na descrição, porque comprando por eles eu ganho uma pequena comissão e vocês não pagam mais nada por isso, para me ajudar a trazer mais vídeos como esse daqui. Agora sim, vamos lá. Começando pelo que a gente vê primeiro, que é a sua construção. A caixa é feita em plástico e somente na parte da frente nós temos um plástico diferente e um material diferente, que é um alumínio. Eu imagino que seja alumínio, porque eles devem fazer isso aqui pensando a longo prazo para não oxidar nem enferrujar. Eu acho, talvez seja só ferro comum mesmo. Ele é colocado bem na frente dos falantes para ficar um design mais bonito. Ao lado dele nós temos do lado esquerdo o nome da marca e o modelo da caixa de som, bem como dá para notar que ela tem um plástico diferente. Ele é um plástico mais brilhoso, a gente pode chamar até de black piano, que já é uma cor conhecida há um certo tempo nesse mercado aí de dispositivos eletrônicos, celulares. É muito comum ter esse preto mais brilhante. E do lado direito nós temos o liga e desliga, que também é responsável por aumentar e diminuir o volume, e também tem as entradas de microfone e de fone. Essas duas entradas são muito importantes porque funcionam como uma extensão do seu computador. Então, se você não gosta de toda vez ter que ir até o computador, caso ele fique um pouco mais distante, para poder conectar essas duas entradas, já vai ter uma extensão na própria caixa, o que eu acho muito bom, isso daí me ajuda demais. Na parte de cima não possui nada e na parte de baixo tem apenas um pequeno adesivo para que ela não fique escorregando. Porém, como vocês já devem ter observado, essa caixa aqui ela é modular, então caso eu separe ela, eu posso ter duas caixinhas independentes. E quando eu coloco ela nesse modo independente, a parte de baixo ela continua lisa, justamente porque ela não tem esse adesivo, então eu senti falta desse adesivo nas partes laterais também, para que ela não fique deslizando, não fique sambando por aí. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa função de funcionar como caixas independentes, porque na parte do fundo a gente vai observar alguns furos, sendo dois deles, os maiores, apenas para um respiro dos falantes e os outros menores apenas para os parafusos, para desparafusar e parafusar caso precise se fazer algum reparo na caixa de som. Aqui a gente também vai observar a fiação da caixa, que um dos fios é responsável por conectar o lado direito ao lado esquerdo e os demais fios são aqueles que a gente já conhece. O P2 verde, que é apenas para o áudio, também pode ser considerado apenas para o fone, e o P2 rosa, que é apenas para o microfone, juntamente com o USB tipo A, que é esse USB que a gente conhece há tanto tempo, que é apenas para energizar a caixa. E aqui tem um grande engano que as pessoas cometem. Esse USB-A não é para funcionar o áudio, ele serve apenas para entregar energia para a caixa funcionar, não para entregar o áudio. Então, se você está pensando em comprar porque queria utilizar ela no modo USB, saiba que ela não vai funcionar para isso. Caso você não tenha espaço no seu computador, você pode até utilizar com um adaptador de tomada, um power bank, caso você esteja utilizando no seu celular, vai funcionar normalmente. E uma coisa que é importante eu mencionar antes da gente seguir para o próximo item é que esses fios aqui eu achei um pouco fino, especialmente o fio de energia. Eu esperava que eles fossem um pouquinho mais resistentes, apesar de serem feitos em um plástico que aparentemente não vai romper tão facilmente.
se eles forem prensados um pouquinho, talvez eles se quebrem. Então se você vai passar esses fios por detrás de uma mesa, ou atrás de algum componente, embaixo de alguma coisa, sempre fique de olho se esses fios não vão estar esmagados ou imprensados, porque se isso acontecer, pode ser que eles se rompam com certa facilidade, e aí a caixinha perde a sua utilidade, caso você não saiba reparar eles, o que é muito comum, afinal, não é todo mundo que trabalha ou já trabalhou com esse tipo de coisa, soldagem, coisa do tipo. Eu não encontrei informação de quantos metros possui esses cabos, mas eu imagino que deva ser 1 metro, 1,5 metro para os cabos principais, e para o cabo que liga a caixa direita à caixa esquerda, deva ser 1 metro, afinal ela tem um grande espaço para se trabalhar entre elas. Essa função de caixa modular, para mim, é muito interessante, porque às vezes eu quero deixar o meu cenário com uma soundbar, então eu posso conectar as caixas e elas vão funcionar como uma soundbar. E às vezes eu simplesmente quero mais espaço entre as caixas, e aí eu posso desconectar e funcionar ela como 2 módulos de som totalmente independentes, exceto pelo fato de que elas são ligadas por um fio. Eu gosto muito dessa função, já que agora eu tenho uma Alexa para me ajudar com o cenário, não ter que ficar configurando manualmente toda vez, então eu costumo deixar ela em cima da minha mesa, especialmente entre as caixas de som, então para mim foi uma mão na roda ter uma caixa desse tipo que funciona independente, que funciona eu separando as caixinhas. Inclusive a caixa que eu estou utilizando agora, que eu também gostei muito, é essa daqui. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada naquele vídeo. E outra coisa que vai fazer com que funcione muito bem essa questão de separar as caixas é que ela possui LEDs. Caso você tenha vindo assistir esse vídeo especificamente sobre isso, eu vou falar um pouquinho disso agora, porque esses LEDs também ficam independentes quando essa caixinha está separada. Então eles vão ficar muito bonitos quando a caixinha estiver num corpo único, num unibody, ou quando elas estiverem separadas também. Uma coisa que é importante mencionar é que eles não são controláveis, não tem um programa, não tem nenhum dispositivo para fazer o controle deles que vem dentro da caixa, nada, eles são completamente aleatórios e logo de início pode ser que eles funcionem em conjunto, então os dois fiquem verdes, os dois fiquem azul, mas com o passar do tempo eles vão ir alternando, eles vão ficar em cores diferentes, assim como acontece com o fone da Vickers, que não possui controle, e aí as pessoas pensam que é um defeito, algo do tipo, mas não é. Elas são um RGB aleatório, que tá mais para um Rainbow, uma função de Rainbow do que RGB, mas RGB chama muito mais atenção na hora de vender. Muito bem, agora eu vou tentar passar uma amostra de volume da caixa de som antes de passar para o que eu acho da qualidade de som dela, só para vocês terem uma noção. E lembrando que sempre que eu faço esses testes é só para dar uma amostra mesmo, como o próprio nome diz. Não leve 100% em consideração, porque na hora que eu gravo, eu estou gravando com um microfone mais profissional que suprime os ruídos. Na hora da edição eu deixo o áudio melhor e isso consequentemente dá uma alterada no volume e na qualidade também. Então dê mais atenção ao que eu vou falar sobre esses dois pontos do que necessariamente na amostra. Uma informação que muita gente procura é sobre os watts totais, a potência da caixa. Essa daqui possui 12 watts de potência, sendo cada uma das caixinhas com 6 watts, juntando fica aí 12 watts. A música de teste que eu vou estar utilizando é a música do canal NCS Mortals. Então se você quiser dar uma conferida, olha aí na descrição. Tem uma caixinha bem aqui embaixo de mim e a outra tá aqui na minha esquerda, que é onde fica o meu computador, onde fica a mesa. Foi o único lugar onde deu para colocar ela. Eu acabei de dar play na música e eu vou aumentando o volume gradativamente. Olha só. Muito bem, espero que tenha ajudado essa pequena amostra, esse pequeno teste. E a minha opinião é que
o volume dela me agrada bastante, até porque, como eu já mencionei em vários vídeos que envolvem áudio, eu não preciso de um dispositivo muito alto para ficar satisfeito com a altura dele. Na maioria dos casos eu uso no volume 50% para baixo, então praticamente qualquer 3 watts de potência para mim já está funcionando muito bem. Até porque, em geral, como é para mim escutar música e não para incomodar os vizinhos, em geral eu foco na qualidade de áudio, que é o que realmente tem importância para mim. E essa caixinha conseguiu entregar uma boa qualidade, tá bem dentro da média. Eu confesso que as batidas dela estão um pouco acima, então para quem gosta mais de músicas com batidas, acredito que ela vai agradar bastante. Já os graves, e para você que está assistindo algum vídeo meu pela primeira vez e não está entendendo, eu tento diferenciar os graves para algo como um instrumento do tipo baixo. Dá uma pesquisada depois e escuta como é que ele funciona, das batidas, que são literalmente batidas. O grave geralmente ele tem mais profundidade, enquanto a batida, bom, o próprio nome é bem explicativo, ela dá uma batida. E outra coisa que eu posso dizer é que as vozes estão um pouco abaixo da média, então se você vai pretender escutar podcasts, que eu acho bem difícil, mas se você pretende escutar por muito tempo falas, talvez você sinta que elas estão um pouco fundas. Na maioria dos casos, as pessoas nem vão perceber essa diferença porque eu testo bastante dispositivos e por isso eu aprendi a diferenciar. E só para encerrar essa parte, vocês devem ter observado que os LEDs ficam com cores diferentes, uma caixinha diferente da outra, e que os falantes também ligam os LEDs, tendo também padrões diferentes. Os falantes têm um padrão e a parte exclusiva para os LEDs tem outro padrão. Particularmente, isso para mim não faz diferença, continua sendo bonito, mas eu senti falta de um botão para desligar exclusivamente os LEDs, porque às vezes eu posso estar querendo escutar um filme, algo que esses LEDs podem atrapalhar na experiência do meu filme. Talvez eu quero escutar uma música num ambiente escuro e aí esses LEDs eles são bem potentes, isso pode ser que incomode. Então aqui eu poderia ter colocado um botãozinho para desligar esses LEDs aqui, não é algo que me atrapalhe na compra, mas é sempre bom citar. Outro detalhe que eu posso passar para vocês é que a caixa dela, ela poderia ser melhor. Esse é um extra que eu sempre gosto de colocar, já que eu costumo analisar o design da caixa dos produtos, porque eu acho divertido fazer isso, é um extra legal. A caixa dela funciona muito bem para o seu propósito, que é armazenar a caixa de som. Ela vem até com alguns plásticos bolhas para proteger, mas o design em si acaba fazendo com que ela pareça aquele produto genérico muito ruim, dando a impressão errada. O que aconteceu com esse fone aqui? Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá uma olhada lá que você vai ver que eu falo exatamente a mesma coisa. A embalagem do produto faz a diferença para o comprador decidir se ele vai comprar ou não. E uma embalagem que dê a aparência de ser um produto genérico e ruim, acaba afastando possíveis compradores. Apesar desse não ser o caso, as áreas brancas poderiam ter sido complementadas com alguma textura, algum plano de fundo, alguma coisinha só para dar um destaque e não ficar totalmente branco e passar essa impressão que eu já falei. O que torna essa caixa de som mais interessante é a sua classificatória de valores, que é o que eu vou passar para vocês agora. Isso porque ela consegue receber um valor ótimo, abaixo de R$120. Isso, você não ouviu errado. Uma caixinha com 12 watts, com LEDs e tudo mais, consegue ter esse valor. Até mesmo no dia que eu comprei, eu consegui por R$116,90. Então não é tão difícil assim encontrar valores desse tipo. Se você realmente está precisando, dá uma conferida aí nos links da descrição, talvez até ainda esteja esse valor. Se você está precisando e está preocupado dela estar um pouco mais cara, saiba que a média de valor é entre 130 e R$150. Se você realmente necessita, é pagável, dá para comprar. E um valor que eu considero ruim é acima dos próprios R$150, justamente porque se você já está disposto a pagar esse valor, tem algumas caixinhas melhores, com uma qualidade de som melhor que você pode estar investindo e assim tendo obviamente uma qualidade de som melhor. Para mim a classificatória de carinhas é um tanto quanto óbvio que ela vai ganhar um é ótimo, tendo apenas as ressalvas do botão de desligar os LEDs que poderia ter e dos fios que poderiam ser um pouquinho mais reforçados. Mas de modo geral, essa caixa de som é muito bonita, tem uma altura excelente e uma qualidade de som bem dentro da média. Não dá para reclamar, dado o valor que você consegue pagar por ela. Não esquece que se você quiser comprar, tem link na descrição e que comprando por eles eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam mais nada por isso e me ajudam a trazer mais vídeos como esse, bem como se inscrevendo no canal para ser ajudado com mais vídeos sem você ter que comprar. Eu me arrisco comprando e você só tem o prazer de assistir o vídeo e decidir se vai ser útil para você ou não. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu aguardo vocês no próximo, até lá!